Fala, caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes e hoje nós vamos falar mais uma vez do anime Revue Starlight. No caso, falaremos hoje do 10º episódio desse anime. Eu vou continuar fazendo Revue Starlight até o episódio 12 porque eu gostei pra caramba do anime. Os primeiros 3 episódios eles não são assim tão animadores. A gente tem o primeiro episódio bom, o segundo e o terceiro bem pra baixo, vai diminuindo. Aí só depois eles vão trabalhar a personalidade dos personagens, porque eles têm um jeito de fazer um pouco diferente do habitual. Eles, ao invés de trabalhar todo mundo aos pouquinhos, eles trabalham em um episódio cada personagem. Então isso acabou deixando a obra com uma dinâmica um pouco diferente. Você precisa ter um pouco de paciência e esperar os seus personagens serem concluídos um a um. Mas agora eu preciso deixar uma coisa clara sobre o review do filme de Bleach. É importante eu falar. Primeiro, eu sei que o filme não é original Netflix, produzido pela Netflix. Ele é publicado pela Netflix. Ele é produzido pela Warner japonesa. Eu sei. Entretanto, quando um filme é publicado por uma empresa, ele também pode ser considerado desta empresa, assim como todos os filmes da Pixar pertencem à Disney, assim como todos os jogos da Band pertencem à EA, a Activision, e como os jogos da BioWare pertencem à EA e por aí vai. Mas, enfim, a diferença entre a minha revisão, que foi um pouco pessimista sobre o filme, e a revisão geral, é que a expectativa é diferente. Eu, quando vejo original Netflix no troço, quando um troço é um filme Netflix, eu entro com uma expectativa muito pesada. E essa expectativa me faz querer coisas que às vezes não virão. Porque, nesse caso, por exemplo, é uma partners entre a Netflix e a Warner Japão. E a Warner Japão é uma empresa bem fraquinha, que não faz um negócio assim de tão alto nível. A gente não tem os efeitos caríssimos de Hollywood de Vingadores Infinity War. E assim, no momento que eu estava fazendo aquele vídeo, o meu sarrafo de comparação desse filme era com os top de Hollywood. Porque é um filme Netflix e eu achei que o orçamento era 1. Entretanto, o sarrafo da maioria das pessoas era bem abaixo, era com os outros live action de anime e os outros filmes japoneses. Como eu mesmo disse no meu vídeo, comparado os outros live action de anime, como Dragon Ball Evolution e como Death Note, por exemplo, ou mesmo Fullmetal, esse filme foi bom. Ele tá ali num bom nível, próximo do Samurai X, bem abaixo, claro, mas próximo. E é um filme ok, ele dá pra assistir, é uma comédiazinha legal, tem uma ação boa, mas ele tem problemas graves que filmes top line do cinema americano não cometem, como Vingadores Infinity War. Ele não está nesse nível. Ele tá no filme de X-Men Apocalipse. Ele é melhor do que X-Men Apocalipse, por exemplo. Ele é melhor do que quase todos os filmes de herói da Fox, na verdade, menos do que Deadpool, porque Deadpool, apesar de ser da Fox, é uma maravilha de filme. Mas enfim, chega de falar de Bleach, porque Bleach, eu odeio Bleach. Eu assisti Bleach inteiro, tá? Só pra deixar claro. E li Bleach, o mangá de Bleach inteiro. Conheço tudo de Bleach, eu não gosto. Era o meu masoquismo particular, acompanhar Bleach. Mas enfim, agora ao invés de falar de masoquismo, vamos falar de coisa boa, que é o Revue Starlight. Revue Starlight, nessa semana a gente teve um episódio, digamos assim... Nossa, eu tô incomodado hoje. Digamos assim, bem decisivo. A gente teve um anúncio da audição final. Na verdade não foi o anúncio, foi a primeira parte da audição final. Porque o que aconteceu hoje foi uma audição de dueto. E esse dueto se deu entre a Hikari e a Karen contra as 2 melhores alunas do colégio, que ainda não tinham sido muito bem abordadas no anime, que são a Claudine e a Tendomaya. Então, nesse episódio, naquela primeira parte onde a gente tem o dia a dia delas e a preparação das coisas, a gente teve, enfim, a elaboração e o desenvolvimento dessas 2 personagens, da Maya e da Claudine. A gente teve um pouco mais da exposição de como é essa relação entre elas duas, do que aproximou elas. A gente nem sabia que elas eram tão próximas, na verdade, isso o anime ainda não tinha dito, a gente foi saber agora, que elas são muito próximas e apoiam muito uma a outra. E a gente teve esse desenvolvimento dessa coisa, além deles apresentarem as personagens e apresentarem esse laço, essa relação entre elas duas, eles explicaram
o porquê desse laço, ou seja, eles deram base para a coisa e eles colocaram a coisa, eles fizeram um trabalho perfeito na hora de apresentar a personagem ao modo de Revue Starlight, que é um anime que tem uma apresentação bem dura, bem linear de personagens, onde eles pegam um episódio e apresentam o personagem jogando ele diretamente, ao invés de ir colocando as coisas aos poucos, misturado, como a maioria dos animes faz. Entretanto, se você for analisar que esse é o modo de contar a história que o autor escolheu, a gente não tem muita crítica. O anime é bom e o modo a apresentação de personagem, inclusive, talvez tenha sido melhor do que a da Hikari, que deixou muitas pontas soltas. Apesar de que essas pontas soltas da Hikari são todas para serem fechadas no final do anime, porque ela é uma protagonista. Então, depois dessa parte de apresentação, onde nós também, dessa parte de Slice of Life do anime, onde nós tivemos também mais um pouco sobre Hikari e Karen, mais um pouco sobre a conexão delas duas, alguns correlacionamentos, alguns paralelos que foram feitos entre a infância das duas e quem elas são agora. Inclusive, nós tivemos uma cena muito legal onde a Hikari pergunta para Karen se ela mudou, e a Karen responde: não, você continua sendo a mesma pessoa e nós vamos fazer o nosso Starlight juntas. Porque a Karen acredita fielmente que isso vai acontecer. Já a Hikari tem os seus motivos que ela não pode revelar para Karen para não acreditar tanto nisso. Então a gente já tem, na segunda parte do episódio, o pulo direto para o Starlight. Uma coisa a se observar, que é muito legal de comentar, é como é empolgante essa virada do episódio. Quando a gente vai para a parte do palco, tem todas aquelas engrenagens se movendo e a música, aquilo é tão bem feito e tão empolgante quanto possível. Porque eles fizeram um trabalho muito legal de correlacionar a trilha sonora com a ação envolvida, com a imagem. E esse trabalho de correlacionamento, o trabalho de cenografia, de escolha das tomadas, de escolha das cenas, de escolha da trilha sonora para casar com cada cena ou com cada personagem, é muito bem feito. Inclusive, a música da Hikari e da Karen nesse episódio é uma música extremamente fantástica, a música do Revue especificamente. Então, falando logo do Revue, a gente tem essa decisão da Girafa de fazer um Revue dueto, e as 4 que ainda sobreviviam foram escolhidas. Hikari escolheu Karen para fazer dupla com ela, e a Claudine escolheu a Maya, ou a Maya escolheu a Claudine, eu não lembro a ordem exatamente, mas as duas fizeram juntas. Então elas se escolheram e começou a batalha. Não teve muita fala nessa batalha, porque eram 4 pessoas ali completamente resolvidas com seus objetivos, que não tem muita relação umas com as outras. No caso, Hikari e Karen não tem muita relação com Claudine e Maya, elas mal se conhecem, aparentemente, elas só convivem ali como colegas de escola, mas elas não têm uma relação de amizade mais próxima. Então a gente não viu bastante drama, bastante conversa ali. A gente só tem um momento dramático ali quando Claudine e Maya quase conseguem derrotar a dupla das protagonistas, mas elas aí acabam reagindo e contra-atacando com força e vencendo a batalha. Entretanto, o ponto crucial do episódio foi justamente que a Girafa trollou. Bom, todo mundo estava esperando que isso iria acontecer. Starlight é uma tragédia. O anime fala desde o primeiro episódio que Starlight é uma tragédia. A peça Starlight, que é abordada como MacGuffin do anime. Um dia eu vou explicar para vocês o que é MacGuffin. MacGuffin é um ponto físico onde a obra gira em torno, só para dar uma referência rápida. Depois vocês pesquisam melhor. Starlight, essa peça, ela é o ponto onde a obra gira em torno, MacGuffin. E desde o início do anime fala-se que essa peça é uma tragédia que não tem um bom final. Então, todo mundo já esperava que ia dar problema. E aí a Girafa trollou. Quando Karen e Hikari esperavam que iriam conseguir o estrelato juntas, ou talvez só Karen esperasse isso, Hikari tinha uma expectativa diferente, nós temos a Girafa aparecendo e falando: não, ainda tem mais um Revue, e a Girafa anuncia o Revue, que seria a batalha entre Karen e Hikari. Entretanto, nesse final, acontece alguma coisa que eu não entendi, que Hikari se desculpa com Karen, diz que agradece por tudo, mas ela não pode roubar o brilho da Karen, e aí ela diz adeus e o episódio acaba. Eu não entendi muito bem aquela cena, na verdade eu não entendi nada daquela cena. Porque tem a Karen, a Hikari falando aquele discurso pra Karen, depois tem alguém caindo
Não, depois a Karen corta... Eu não sei quem corta o quê. Eu fiquei muito confuso, na verdade, nesse final. Eu não entendi se a Hikari cortou o pingente da Karen ou se a Karen que cortou da Hikari, ou se a Hikari cortou o pingente dela mesma. Nossa, eu tô muito enrolado nesse final porque eu realmente não entendi. Eu tô passando pra vocês a sensação que eu tive. Eu não entendi direito, eu quero o próximo episódio logo pra conseguir entender o que realmente aconteceu. Porque eu não entendi muito bem. E então o episódio acaba com a Hikari dizendo adeus pra Karen e aí acaba o episódio. Bom, ficaram bastante dúvidas nesse episódio, principalmente sobre esse final e o que vai acontecer com Karen, o que vai acontecer com Hikari, porque ela disse adeus, uma vai perder o brilho, quem vai perder o brilho, Hikari ou Karen? Como eles vão desenvolver isso? Como eles vão finalizar essa obra? O sonho das duas vai ser realizado? Não sei. Esse anime, ele tá começando a fazer bem esse trabalho de criar expectativa e ligar um episódio ao outro. Os episódios, eles vinham sendo bastante fechados, bastante arco isolado, até o episódio 7, quando nós soubemos aquela situação da banana, que ela tinha ganhado e que ela tinha feito aquele desejo do ciclo, e aí a história começa a ter uma trama verdadeiramente se unindo. Porque antes daquilo, a trama era simplesmente Karen e Hikari lutando para conseguir o seu sonho e passando nas audições do Revue. Então, a partir do episódio 7, o ritmo da narrativa muda e o jeito que a trama é contada muda. No episódio 8 nós tivemos aquele plot twist pesado, que foi a explicação da motivação do comportamento errático e estranho da Hikari. E então nós entramos nesse período do final, onde nós sabemos que quem perde ali perde o seu brilho, apesar de ser um pouco estranho, porque as outras meninas que estavam sentadas no auditório, que perderam os seus combates, elas não perderam exatamente o brilho, elas continuam as mesmas pessoas, que elas eram com a mesma personalidade que elas tinham, e isso me deixou um pouco confuso, é uma dúvida que eu tenho, mas eu vou abordar essa dúvida em outro vídeo, principalmente lá no final, se não for explicado, o que provavelmente não vai ser. Eu vou conversar melhor sobre essa dúvida. Enfim, esse é o episódio. O que acontecerá depois fica na dúvida. Me diz aí o que vocês acham que vai acontecer depois nos comentários. O que está acontecendo? Me expliquem esse final, eu não entendi. Peço ajuda. E é isso. Até a próxima. Fui!